Ficou claro, né, para todo Sim, mundo? Ficou? Então, sim. beleza. Então, vamos começar aqui. Deixa eu. Porque eu já começaria hoje, tá, com essa parte das intervenções, mas aí eu lembrei que depois do recesso vocês já têm prova, né? Então a gente ficaria 2 semanas para. Aí eu teria que acabar revisando tudo que eu ia dar hoje, né? Então achei que ia ser contraproducente. Então vamos falar das partes mais importantes aqui da psicomotricidade. Eu tinha já falado sobre muitas coisas que eu fiz nesse slide, mas como eu disse para vocês, eu achei que esse aqui ficou muito mais completo, né, acho que ele ficou, mais fácil de vocês visualizarem mesmo, então estudem por esse daqui, ok? Vocês não precisam pegar aquela primeira parte que tem a parte histórica e tudo mais, aquilo lá já foi, tá certo, gente? Eh Essa parte aqui de definição já foi cobrada, né, então que essa questão é do social, afetivo e cognitivo, né, do psico, e a motricidade que tem a ver com a atividade dinâmica, o movimento do corpo e a base neurofisiológica, tá, que é importante a gente lembrar, preste atenção nisso por conta, da atividade que eu vou passar para vocês, tá. Então, como é que a gente vai intervir? Eu me lembro até que nas primeiras aulas, a Larissa deu um exemplo, né, sobre a questão dela, das dificuldades, motoras, né, e do quanto que você precisou ser estimulada, enfim. Então é exatamente isso, com isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, né. Pulando um pouco essa parte teórica e tentando de uma maneira mais, hã, prática, trabalhar mesmo, na nossa nova versão online aqui, tá, para vocês não perderem isso, né, não perderem eh, esses movimentos, né, que são tão importantes e que às vezes a gente não dá valor, a gente nem percebe que está trabalhando com a psicomotricidade. A definição é básico, vocês precisam saber do que se trata, né? Então, que é utilizada para detectar dificuldades de aprendizagem pela análise do desempenho da criança, né? A história de experiência lúdico-motora e o perfil da adaptabilidade em cada etapa de desenvolvimento. Nos outros slides eu falei muito dessas etapas de desenvolvimento, vocês não precisam se apegar a isso, tá bom? A menos que vocês queiram especificar na atividade de vocês, né, do porquê utilizar tal atividade com tal idade. Então isso vai ficar a critério de vocês. Estou dizendo parte teórica, prova, não se preocupem com isso. Aqui já é uma questão que a gente vai começar a trabalhar mesmo na prática. Então, aqui está falando, né, que o Demer e o Stiles, a psicomotricidade, ela evoluiu ao longo do tempo. Então, a partir do primeiro estudo, né, do desenvolvimento motor, depois o desenvolvimento motor relacionado ao desenvolvimento intelectual. Aí começa a se observar que as habilidades manuais e o desempenho em função de cada idade, né? Então começa-se a perceber que existem diferenças eh, dessa maturidade aí, hã, hã, dessas habilidades também, né, então relacionado tanto à idade quanto à questão intelectual. E aí, por fim, a gente fica com as áreas aqui que são trabalhadas, que é a lateralidade, a estrutura espacial, a orientação temporal, a noção do corpo e a autoconfiança. Isso aqui está na nossa atividade e é bem importante, tá bom? Aqui isso aqui a parte aqui não vou cobrar de vocês. Eh Onde que eu tinha separado aqui? Tá. A partir daqui, a gente já começa a falar um pouquinho, então, né, dessa prática da psicomotricidade como uma intervenção. E eu gosto muito dessa palavra, né, intervenção, porque intervenção para mim, né, eu não me lembro do significado literal, se alguém, tiver aí quiser colocar no chat para gente, mas eu entendo intervenção, né, inclusive dentro do processo psicoterápico, não como algo que só, trabalha com questões que estão presentes naquele momento, mas como uma forma de prevenção também, tá. Então a gente não só trabalha com a psicomotricidade, como uma forma de apagar incêndio, de resolver aquele problema que já se instalou, tá, ou que está muito presente, ou que está muito evidente.
A psicomotricidade, ela trabalha na prevenção. Só desculpa aqui, gente. Sim, reestruturação, Poliana. Acho que tem muito a ver com reestruturação também. Então a gente vai trabalhar, né, na prevenção, no tratamento dessas dificuldades sensório-motoras, né, que são identificadas, que podem ser identificadas muito cedo. A gente conversou bastante sobre isso também, então uma coisa que eu acho que é importante relembrar, né, da questão de que nem porque às vezes só a escola nota essas questões. Porque muitas vezes essas crianças não são muito acompanhadas pelos familiares, né, não tem alguém que fique, muito em observação. Tem um áudio com um cachorro aí. Ah, normal, não é o meu hoje não, mas, fiquem tranquilas que já já passa. Cachorro faz parte, gente. E nessa exploração do potencial ativo da criança. Então, às vezes, existem questões que estão muito relacionadas, assim, eu olho para aquela criança, ela é muito passiva, ela não faz nada, será que ela não vai aprender? Será que ela é burra? São termos, gente, que infelizmente a gente escuta muito, tá? Eh, assim, são inverdades, né? Então a psicomotricidade, ela vai trabalhar basicamente com, estimulação, tá? Principalmente na forma preventiva dela, né. Estimular uma criança desde cedo, né, então colocar naquelas posições, né, deitá-la de bruços, né, para ela levantar o pescocinho, e aí a gente observa, né, algumas questões de ver o quanto que ela consegue levantar esse pescocinho, se ela está engatinhando, se ela, né, rasteja no tempo certo, quanto tempo que ela demorou para se levantar, né, para sentar, se ela fica sentada, às vezes ela tomba, né, para o ladinho, assim. Estava conversando com uma amiga esse fim de semana, e ela estava me dizendo que ela tem um recém-nascido. Gente, desculpa, quem que entrou agora que eu não vi? Eu aceitei e não vi. Eu, professor. Eu quem? Fala para mim. Deixa eu achar você aqui, espera aí. É o Rodolfo? Isso. Ah, não, é só para eu anotar aqui, gente. Então, então ela estava me contando que, assim, ela tem uma bebezinha recém-nascida, e aí, uma senhora que estava na casa dela colocou a bebezinha, encostada numa almofada, só que ela não colocou apoios, né, para o bebê. Gente, é um recém-nascido. Quando ela olhou, assim, a menininha só foi tombando, assim, né. Óbvio, ela não tem ainda, né, ela não tem, nenhum tipo de fortalecimento ali que possa, né, manter sentada. Ela tem algum problema por causa disso? Óbvio que não, um bebê de dias, né, então, a gente tem que estar muito atenta a isso. Eh, com relação aqui, né, ao processo de organização e interpretação dos estímulos que são obtidos por meio dos órgãos dos sentidos, audição, visão, tato, paladar e olfato. Essa parte aqui, gente, era mais para vocês perceberem que a gente vai trabalhar com a percepção global. Então a gente pode, né, lembrando disso para quando vocês fizerem a atividade de vocês, que vocês podem estimular, né, uma pessoa, uma criança, utilizando todos esses tipos de percepção, além de atividades psicomotoras, tá? Ou motoras, melhor dizendo, tá bom? Então, a gente pode utilizar, lançar mão, né, dessa percepção aqui, por exemplo, a auditiva, né? Então, hoje tem muitas crianças, muitos grupos de crianças pequenininhas, que bebezinhos, tá? De meses mesmo, 5, 6 meses, que trabalham com música, né, então, junta-se ali aquelas crianças para tocar música, e aí você fala assim: "Ah, elas não estão entendendo nada", mas elas estão sendo estimuladas, né. Muita gente fala que colocar música para os bebês acaba estimulando também algumas sensações, né, o desenvolvimento de algumas sensações. E isso é muito perceptível, a gente vê muito bem, assim, com muita clareza crianças
por exemplo, que você pode trabalhar com música, para ela ficar um pouco mais tranquila, né, e até com atividades, motoras também, associando então, né, essa percepção auditiva a outras atividades, para que ela possa, por exemplo, utilizar essa memória auditiva. Então ela vai relacionar a música a determinado movimento, tá. E isso é interessante, porque você, hã, amplia, né, o repertório de brincadeiras ou de estratégias de estimulação para se trabalhar com diversos problemas. A questão visual, mesma coisa, então a gente pode trabalhar, né, a minha ideia era trazer, pra cá, e talvez ainda seja possível mais para frente, brinquedos coloridos, né, que a gente pode usar para estimulação. Então bolas coloridas, eh balão, né, para se jogar para o alto, só para criança, às vezes a criança é muito pequenininha, mas ela, percebe, né, aqueles brinquedos lúdicos, né, aqueles, brinquedos, fugiu a palavra, gente, me ajudem aí, educativos, né, eles são muito coloridos, né. Então, é sempre interessante você trabalhar com essas cores, assim, é um brinquedo de encaixe, ele está trabalhando de repente, né, a questão, da motricidade fina, mas você está utilizando as cores para ela vai associando aos pouquinhos também, né, e aí ela memoriza também, né, então percepção tátil, mesma coisa. Tecidos com texturas diferentes, brinquedos com texturas diferentes, inclusive para adultos, tá, gente? Então, hã, trabalhar com idosos, com bolas, né, ou objetos, qualquer objeto com texturas diferentes, para estimular mesmo o movimento, através dessa percepção tátil. Então, mais uma estrutura que a gente pode associar aí a essas atividades. A olfativa e gustativa, acho que até já comentei com vocês, tem uma prática de mindfulness que a gente trabalha, com uma uva passa, né, ou qualquer alimento que seja para a gente aprender, né, na verdade, tanto com crianças quanto com adultos, tá. Então essa prática ela serve para que a gente possa estimular essa pessoa a perceber aquele alimento de uma outra maneira, tá, porque a gente tende a nomear as coisas antes até de conhecê-las, né, então você fala assim: "Odeio uva passa", aí você pergunta assim: "Você já comeu uva passa?". "Não", então não faz sentido nenhum, né. Eh, então assim, isso tem, muito a ver com essa discriminação de sabores, de enfim, de toda essa parte de estimulação é para criança, para adulto, para você ter mais atenção, né. No caso do mindfulness, é para você realmente trabalhar a atenção àquele momento, àquilo que você está fazendo, né, a textura do alimento, ao cheiro do alimento, a gente coloca ele no ouvido, se vocês quiserem testar, depois peguem uma uva passa e apertem ela no ouvido, ela faz um barulhinho, né. Eu, até a primeira vez que eu fiz isso, eu nunca imaginei que uva passa tinha barulhinho, né, então parece que ela tem um monte de bolinhas dentro dela, mas você tem que estar muito atento para isso. Então, é uma forma, desculpa, de estimulação também, que é super importante e que é super bacana. A motora, gente, é o que vocês mais vão encontrar exemplos, né, que é essa interação, então, de todas as percepções com as atividades do corpo, né, e aí a gente trabalha com deslocamento de espaço, com posição, com treino, né, de vários tipos de percepção, enfim. Então essa aqui é o bem geral. O espacial, né, que é aquela que eu expliquei para vocês, da posição e direção dentro de um espaço, né, o espaço que você ocupa. Então aquela criança que às vezes ela não tem noção nenhuma, às vezes atropela a outra, passa, né, deita em cima da outra,
ou adultos mesmo, adolescentes, né, é muito engraçado aqueles adolescentes desengonçados que parece que não têm noção nenhuma do espaço que ocupam, né. E que às vezes, gente, tem a ver com questões neuropsicológicas, tá. Então por isso que eu estou dando esses exemplos para vocês poderem, se divertir aí fazendo essa atividade, porque vocês podem pensar em várias estratégias. Bom, basicamente o nosso trabalho vai trabalhar com esses fatores psicomotores aqui. Ai gente, desculpa, meu pé dormiu aqui. Então a gente vai trabalhar com vocês, né, na verdade, vão trazer exemplos aqui, de um trabalho com a tonicidade, né, então aquele tônus muscular que eu expliquei para vocês. O equilíbrio, então tem várias estratégias que a gente pode trabalhar o equilíbrio. A questão da lateralidade que eu acabei de dizer, né, que tem a ver com o espaço, né, que você ocupa. O esquema corporal, que é a imagem que você tem, né, do seu corpo, a noção que você tem do seu próprio corpo. Essa organização espaço-temporal, que é o tempo que você vai levar entre, né, uma atividade e outra, né, ou dentro daquela atividade, daquele movimento que você está fazendo. E a coordenação motora global e fina, né, que é muito trabalhada, principalmente na área escolar, né, quando a criança está aprendendo a escrever, né, aquela questão dos desenhos, de preencher os desenhos, enfim. Então tem uma série de estratégias aí a se pensar. Claro que vocês vão dar uma lida, tá, em toda essa parte aqui, né, do que significa cada uma dessas, principalmente desses círculos aqui que eu coloquei, né. Então, por exemplo, a tonicidade está aqui, né, cadê? Então, amplitude dos movimentos, resistência ao movimento passivo, palpação da atividade flexora e extensora dos diferentes músculos. Lembrem-se da musculação, tá? Quando você fala assim, faz força, né? Você faz força para quê? Para ver se você tem músculo, para ver se você tem tônus muscular. Então, lembrem-se, né? Associem essa palavra aí, à tonicidade. Tem a extensibilidade, passividade, paratonia. Isso aqui tudo eu vou explicar para vocês de novo quando a gente for falar sobre as estratégias. Gente, o equilíbrio. Né, que tem muito a ver com esses ajustes posturais. Então, hoje a gente usa muito aquelas bicicletas que não tem o banquinho, né? Só aquela coisa de madeira, assim, para a criança andar com os pés, né? E empurrar. Aquilo é uma estratégia, né? Psicomotora, tá? Para se trabalhar o equilíbrio, tá? Também. Né? Então, dentre outras coisas, é um brinquedo, né? Tido como um brinquedo educativo que trabalha muito esse equilíbrio aqui. Então, quando a criança vai para uma bicicletinha, ela está muito tranquila, ao invés dela ficar tentando buscar o equilíbrio entre aquelas duas rodinhas, né? Que são. Como é que se fala? Elas estão em posições desiguais, né? E aí a criança tem que tentar mantê-las fora. Quando ela mantém a bicicleta reta, né? Quando ela encontra o equilíbrio, as rodinhas não estão mais encostando no chão, né? Então esse brinquedo ele tem essa mesma função, só que você pode usar ele mais cedo, né? E sem alguns riscos, né? De queda, de se machucar, enfim. Mas é um estímulo muito grande também. Oi. Aqueles andadores que a gente usava antigamente, mas, né, pouco tempo atrás, que a criancinha senta mesmo, a gente coloca e deixa ela andar, ele foi tirado de circulação, porque dizem que faz mal. Faz mal mesmo? Por quê? Pois é, assim, há controvérsias, né? Dizem que assim, o que se diz, né, na época, quando isso foi banido mesmo, né?
Você vê que agora de vez em quando aparece, sabe? Ele aparece com uma outra cara, aquele que é cheio de penduricalhos, barulhos e tudo mais, então que seriam novos estímulos, né? Eles falavam que como a criança ficava, era como se fosse um saquinho, né? Que você colocava a criança ali com as perninhas, que ela acabava não desenvolvendo esse tônus muscular e o equilíbrio necessário para que ela pudesse de fato andar. Tá? Então, a questão que surgiu foi com relação a isso, né? Ao desenvolvimento da criança. Eu, para ser muito sincera com vocês, eu tive, tá? Eu tenho fotos num andador, eu andei com 10 para 11 meses, já estava andando, né? E tinha um andador, porque assim, né? Minha mãe não deixava sozinha andando, né? Então aquele negócio lá era uma segurança para pelo menos não despencar de nenhum lugar, né? Então, assim, eu acho que depende muito do uso, sabe? Não acho que seja prejudicial. Eu acho que quando você se acomoda, né? Em qualquer que seja que seja num andador, que seja colocar a criança num cercadinho lá com um monte de brinquedo e deixar ela lá o dia inteiro, ela não está sendo estimulada, né? Ela está sendo jogada lá, Deus dará, né? Seja lá o que Deus quiser. Então, é diferente, né? Acho que tem muito a ver com o uso. Mas eu não sou contra, não, tá? Quem que tá comendo banana aqui, gente? Ah, tava falando de omelete. Você ficou com cãibra. Ah, é verdade. Tem a ver, porque eu preciso comer uma banana. Tá Vou comer. Mas tem muito a ver com isso, tá? Reparem para vocês verem, assim, né? Tem umas blogueiras, gente, que postam, sabe aquelas que tem todos os brinquedos possíveis e impossíveis? Tá todo mundo usando andador de novo, com uma outra figura, sabe? Cheio dos né, barulhos, assim. Eu duvido que aquelas mães fiquem com a criança andando daquele negócio o dia inteiro. Que é insuportável aquele barulho. Mas, né, tem a mesma função. Deixar lá o tempo todo. Exato, né? Então, se você fizer acompanhar, né? Onde é que você arrumou esse? Gente, tá um papo bom aí, ó. Gente, vai acabar aqui, eu vou encerrar pra gente voltar. Pode E ele é ser? igual a Salé, só mulher que faz barulho. Pode. Ó, a barulheira aí. Pode ser, Ô, gente? Leti, Para não me cortar aqui, tá?